Meu nome é Evandro Miller. Nós vamos falar hoje sobre Steve Jobs e o papel grande que ele teve na inovação. Certamente Jobs foi o maior ícone da inovação, a pessoa mais reverenciada nisso e com razão, né? Mas também era a personalidade mais extravagante, carismática e genial desse mundo digital. Agora, quem era Steve Jobs? Nós temos um aspecto do que ele era como profissional e do que ele era como personalidade, né? Falemos então da personalidade dele. Era uma personalidade que muitos chamavam de mercurial, né? A pessoa, alguns achavam até que ela era bipolar, com mudanças de humor frequentes, fazia brigas homéricas dentro da empresa com pessoas e às vezes chorava em reuniões e às vezes estava feliz e alegre com determinadas situações. Então muitas vezes achavam que ele era bipolar. Era uma pessoa que tinha uma mania obsessiva de perfeição. Isso vinha do pai dele, do pai adotivo. Ele era uma pessoa, ele foi adotado da infância, né? E o pai dele fazia trabalho de marcenaria com uma perfeição absoluta e exigia e usava isso, né? Dentro das caixas, dos armários que ele fazia, ele dizia para o filho: olha, o fundo do armário que ninguém vê vai ter que ser uma coisa perfeita. E isso ele levou para a vida inteira, para os produtos que ele fazia. Era uma pessoa que tinha uma visão de fazer coisas grandiosas. Ele mesmo dizia: eu quero fazer coisas insanamente grandiosas, coisas que deixam a marca no universo. Era a linguagem que ele usava, né? Era uma pessoa que esse perfeccionismo dele levava até na vida pessoal. Você via situações em que a casa dele ele demorava 6 meses, às vezes, para comprar um eletrodoméstico, porque ele ficava procurando qual era o eletrodoméstico perfeito ou o móvel perfeito para equipar a casa dele. Era uma pessoa que tinha um carisma fantástico. As pessoas diziam que depois de conversar com ele tinha que se desprogramar. Às vezes, os amigos e os colegas na Apple diziam que ele tinha uma figura um campo de distorção da realidade, que era uma figura daquele filme Guerra nas Estrelas, e que ele usava aquilo, a pessoa ficava como se fosse enfeitiçada falando com ele, e isso fazia com que ele conseguisse fazer que as pessoas fizessem coisas impossíveis dentro da empresa, né? Era uma maneira dele fazer e de conseguir transformar e transportar essa perfeição para os próprios funcionários, né? Ele tinha umas deficiências de caráter, muitas vezes, era considerado assim, né? Uma filha que ele teve com a namorada que ele não reconheceu a filha. Era uma pessoa que parava em vaga de deficiente, achava que as leis não eram feitas para ele, de alguma forma. Mas isso é uma característica específica que é difícil nós julgarmos, né? Mas ele tinha uma maneira de lidar com os empregados também, na hora de selecionar empregados, na hora de classificar os empregados. Ele tinha, ou a pessoa era um gênio ou era um idiota, né? Então era capaz de demitir uma pessoa dentro do elevador, ou é capaz de chamar para trabalhar com ele pessoas geniais, e muitas delas ficaram milionárias ao longo do tempo na Apple, porque pela característica que tinha a Apple, ele desenvolvia as empresas e as pessoas se tornavam de alguma forma sócias, né? Tinham participação na empresa. Quem aguentava aquele tranco ali dele conseguia ficar milionário. Ele procurava gente inteligente, criativa e ligeiramente rebelde, né, para caracterizar e para conseguir essas pessoas. Nas entrevistas, ele fazia perguntas esdrúxulas, né? Com que idade você perdeu a virgindade? Ou quantas vezes você tomou LSD? Era uma maneira de perguntar até para criar ver como a pessoa reagia numa situação inusitada, numa pergunta dessas. E algumas pessoas reagiam bem, outras reagiam mal, e de acordo com aquela reação, ele contratava ou não a pessoa. Ele transportava aquela filosofia dele em determinadas frases que ele gostava e usava. Por exemplo, uma frase de Leonardo da Vinci: simplicidade é a máxima perfeição. Isso ele usava e os produtos dele tinham essa característica, né? Da mesma forma, quando ele lançou o iPad, por exemplo, as pessoas perguntavam: você fez pesquisa de mercado em relação ao iPad? Ele dizia assim: olha, não cabe ao usuário dizer o que quer. Quer dizer, o que ele queria dizer com isso? Porque as coisas, quando você pergunta para o usuário para saber o que quer, ele responde em relação àquilo que ele conhece. Se você tem algum produto que não existe, ele não sabe dizer sobre aquilo. Então ele diz assim: não cabe ao usuário dizer o que quer. E ele dizia: se você perguntasse para o Henry Ford, quando ele lançou os carros, a linha de montagem dos automóveis, se você perguntasse para o usuário o que ele queria, o usuário provavelmente ia dizer: eu quero carroças mais rápidas, né? E não ia dizer que queria um automóvel, foi uma coisa que era uma novidade na época, e essa analogia ele fazia entre os automóveis e os computadores dele na época. Ele dizia também que essa personalidade maluca de criar coisas, quem é louco o suficiente para achar que pode mudar o mundo, é de fato quem pode mudá-lo, né? É uma característica que ele levava isso na prática.
Esse perfeccionismo que ele tinha fazia com que ele tentasse acoplar duas coisas, a arte com a tecnologia, né? Dava uma prioridade ao design. Normalmente quando você faz um produto qualquer, normalmente você faz a engenharia, especifica o que tem que ser feito, e o design vai e faz a capa, né? Ele não, ele trazia o design junto com a engenharia. Ele dizia assim, o que o usuário quer, o que o usuário precisa é alguma coisa desse tamanho, com essa espessura, dessa maneira, com essa aparência. E depois os engenheiros que se virassem para colocar dentro daquele equipamento, daquele pedaço do que ele tinha ali, daquele tamanho que ele tinha especificado, colocasse o equipamento daquela maneira. Para isso, muitas vezes, ele tinha de procurar coisas que não existiam. Ele precisava de uma coisa, um equipamento de um determinado tamanho, mas não existia uma capacidade de armazenamento que coubesse naquele tamanho, ou vidro, ou uma coisa que tivesse aquela característica específica. E assim ele fez em todos os seus produtos, e lançou e modificou, vamos dizer, vários setores, né, de negócios de uma maneira geral. Vários modelos de negócios foram transformados por causa dele. Ele lançou junto com o Steve Wozniak o primeiro microcomputador pessoal, que fez uma mudança completa na maneira da pessoa se relacionar com a tecnologia. Ele lançou depois o Macintosh, que foi em 1984 uma revolução que criou as primeiras figuras de utilização do mouse, das janelas que nós vemos hoje, a ideia dos ícones, aquelas janelas superpostas. Aquilo ele criou trazendo a ideia, não foi nem a ideia original dele. Levaram ele para ver um laboratório da Xerox que havia ali em Palo Alto, na Califórnia, e ele viu isso aí, que a Xerox tinha feito e desenvolvido essas facilidades. O ícone, os mouses e a interface gráfica de uma maneira geral. Ele viu e assistiu, eu estou vendo o futuro aqui, é espetacular. E dali a Xerox não aproveitou aquilo comercialmente e ele foi lá e aproveitou aquelas ideias. E ele, com esses lançamentos que ele teve, ele transformou várias indústrias, né? Ele lançou o Macintosh, ele lançou o iPod, ele lançou o iPhone, lançou o iTunes, lançou o Mac Air, lançou o iPad, e com isso ele se meteu em vários negócios, de várias maneiras diferentes. Mexeu no mercado de fotografia. Hoje em dia ninguém usa máquina fotográfica, a não ser os fotógrafos profissionais. Você usa diretamente fotografia e vídeo no próprio smartphone. Ele lançou o próprio smartphone com o iPhone, que foi uma revolução na maneira de relacionar com aquele instrumento. Ele mudou o mercado de telefone, naturalmente, de fotografia, aparelhos musicais de uma maneira geral, a pessoa ouve música naquilo. Ele transformou o mercado de computadores não só com o Apple I e II, mas também com os tablets, né, que foi outra revolução. E fora da Apple, ele ainda fez uma novidade, que ele mexeu no mercado de cinema, de uma maneira geral. Quando um tempo ele ficou afastado da Apple por causa da personalidade dele, os sócios dele na época que ele já tinha aberto capital tiraram ele da empresa, demitiram ele. Ele foi para fora e entrou de sócio com a Pixar, que fez esses desenhos animados fantásticos que nós vemos aí, e é uma transformação geral nesse mercado também de cinema. Então acho que foi uma personalidade que teve um impacto enorme, morreu cedo, infelizmente, mas foi uma pessoa genial e com mudanças fantásticas na vida nossa do dia a dia.